Olá, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de dedicar alguns minutos para refletir com os irmãos sobre a questão do culto. É um assunto que tem sido muito falado hoje em dia, por causa desse tempo em que nós estamos vivendo, e um dos assuntos mais controversos na história da igreja. Um assunto que já trouxe divisões e cria um pouco de receio e de expectativa na igreja evangélica em se tratar do assunto. Porém, é um dos assuntos mais importantes na Bíblia, porque Deus, sendo Deus soberano, ele deseja receber culto e ele nos fez para o louvor da sua glória, que significa um chamado para o culto que está na razão de ser do ser humano, do indivíduo e da igreja. Por essa razão, a Bíblia ensina sobre o culto em dois aspectos. O primeiro é o chamado culto público. Em Êxodo capítulo 5, quando Deus chama o seu povo do cativeiro, ele diz que é para o povo ir ao deserto, celebrar uma festa, fazer um culto. Foi assim que ele orientou Moisés a dizer a Faraó qual era o motivo da libertação. Depois, em 2 Crônicas capítulo 7, nós vemos também que há uma festa de consagração do templo, da casa de Deus. Eles estão festejando, estão alegres, e no meio de tudo isso é feita uma assembleia solene, um culto público. A Bíblia chama esse culto público também de assembleia solene. Quando as famílias saem das suas casas, as pessoas saem das suas casas e se reúnem, se congregam para adoração a Deus. Esse é o culto público, conforme nós vemos na palavra de Deus. Outro aspecto é o culto da vida, o culto do cotidiano. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que comendo ou bebendo devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 11 também, nós vemos ali que a consagração da nossa vida, a consagração do nosso corpo é um culto ao Senhor. Então nós somos chamados para o culto, para a adoração. Só que a Bíblia é clara em nos ensinar que há o culto público, a assembleia solene, e há o culto da vida. Ambos de adoração a Deus, de louvor a Deus, portanto, com elementos e com formas diferenciadas. Bom, essas questões de elementos e de formas, ela foi um problema na Reforma Protestante. Porque ao longo da história da igreja, no período medieval, a igreja foi sendo influenciada por cultos pagãos, por elementos que não estavam registrados nas escrituras, e foi se abrindo para uma forma de culto conforme a vontade do povo, conforme a circunstância determinava que fosse. Portanto, foi surgindo na história da igreja aquilo que se chama de princípio normativo, e é o princípio que rege o culto católico, o culto luterano e o culto anglicano e alguns cultos de algumas igrejas evangélicas. Qual que é o princípio normativo? Aquilo que a Escritura não ordena, aquilo que não está claro na Escritura, nós estamos liberados para fazer. Nós estamos livres para fazer. Esse é o chamado princípio normativo. Então, aquilo que não é proibitivo, que não é claro, nós estamos livres. Por isso a igreja foi acrescentando elementos e práticas no culto cristão,
como a intercessão dos santos, a missa do sétimo dia em reverência e olhando para os mortos, o uso da vela, o uso do incenso. Daí você pergunta, por que existem essas práticas? Porque eram práticas de outros povos, eram práticas místicas, esotéricas, que as pessoas queriam acrescentar no culto, e a igreja, que não se firmava na suficiência das escrituras, foi se abrindo e foi permitindo como prática de culto. Sempre que na Bíblia isso aconteceu, a Bíblia chamou de oferta estranha. Aquilo que não é ordenado nas escrituras, não é claro nas escrituras, a Bíblia recebe como oferta estranha, ou Deus recebe como oferta estranha. Mas isso se tornou a prática e é um princípio de elaboração de culto, de teologia de culto que algumas igrejas adotam. Durante a Reforma Protestante, as superstições eram tantas, o culto a objetos, a magia era tanta que os reformadores se assustaram quando começaram a estudar sobre o culto na palavra de Deus. Em uma disputa com um bispo Sadoleto, João Calvino disse que eles, como reformadores, ensinariam aos discípulos de Cristo somente os rudimentos primordiais mediante o cristão deve se exercitar na fé e no culto a Deus. E quais são esses rudimentos primordiais? Somente a obediência e o uso com aquilo que Deus ordenou, com aquilo que é reconhecido como um culto legítimo, seguindo a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras como palavra de Deus. Calvino diz para o bispo Sadoleto que aquele elemento ou aquele culto que Deus mesmo aprovou desde o início, que deve ser a prática dos exercícios dos discípulos, e somente esses elementos devem permanecer dentro do culto cristão. Ou seja, o culto deve ser o culto de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina. Aí surgiu na Reforma Protestante o princípio regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? Aquilo que a Bíblia diz que agrada a Deus, aquilo que a Bíblia diz que deve ser elemento de culto, deve ser praticado como forma de culto, como ato litúrgico. Isso nós devemos oferecer a Deus no momento da adoração pública, da Assembleia Solene. Quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, há uma dúvida da mulher samaritana. Qual é o culto verdadeiro? O culto de Samaria ou o culto de Jerusalém? No texto, Jesus Cristo é muito claro, dizendo que Deus rejeita o culto de Samaria, é um culto falso, não é um culto legítimo, e o culto verdadeiro é o culto em Jerusalém, é o culto do templo. Por quê? O culto do templo segue as Escrituras. Porém, agora há uma descontinuidade na própria pessoa de Jesus. E Jesus, então, diz que o culto, Deus é espírito e o culto deve ser em espírito. O que isso quer dizer? O culto de Samaria e de Jerusalém eram cultos simbólicos, representativos. Agora o culto vai ser pela fé, sem símbolos representativos, com exceção daquilo que ele ordenou, que é o elemento do batismo e os elementos da ceia. Então o culto é em espírito, porque Deus é espírito. Ele não é visto, ele não é tocado. O culto deve ser pela fé, deve ser espiritual. Esse é o primeiro elemento do princípio regulador do culto em Jesus Cristo. O segundo, ele diz que deve ser em verdade. O que é a verdade nas Escrituras? Primeiro, o próprio Senhor Jesus é a verdade. Por isso o culto deve ser cristocêntrico.
deve ter a pessoa de Cristo como o centro, como objeto de adoração, mediando uma adoração trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é a verdade. Depois, a Bíblia mesmo diz que ela é a verdade. A palavra de Deus é a igreja é a coluna e firmeza da verdade, que é a palavra, é a Bíblia, as escrituras é a verdade de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveu os autores bíblicos para que eles registrassem, é isso que significa inspiração, a palavra santa do nosso Deus. Então, o culto segundo Jesus Cristo deve ser em espírito e em verdade. Deve ser simples, sem objetos representativos, sem imagens, e tendo ele como centro e seguindo o ensinamento da palavra de Deus. Qualquer coisa que é apresentada, que é oferecida, que não está na Escritura, que não está na palavra de Deus, não agrada ao Senhor. Não honra ao Senhor, que ordenou o seu próprio culto. Lembra que a própria Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Deus aceita um sacrifício conforme ele mesmo prescreveu. Não adiantou Saul oferecer um sacrifício. Não adiantou tentar proteger a arca ou coisas desse tipo. Não adiantou Ananias e Safira darem uma oferta do jeito que eles queriam. Tem que obedecer o ensinamento da palavra de Deus, porque senão tudo pode, tudo vale, tudo é aceito. Então, desde a Reforma Protestante, a Igreja Protestante, a Igreja Cristã, a Igreja Reformada segue o princípio regulador do culto. O que regula o culto não é a circunstância, não são as nossas vontades, os nossos caprichos, os nossos desejos, mas o culto que agrada a Deus, é o culto que segue os princípios, a autoridade, o mandamento da Bíblia como palavra do Senhor. Fora disso, não é evangélico, não é protestante, mas sim católico, espírita ou de uma outra religião qualquer. A igreja protestante, a igreja evangélica, ela tem a Bíblia como sua única regra de fé, prática, governo e disciplina. A palavra de Deus é suficiente para nós. E aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus deve ser suspeitado, deve promover dúvida no nosso coração e deve nos afastar. Porque aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus não é agradável ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe muito para que possamos oferecer um culto que o agrade, um culto que louve o nome do nosso Deus, e não um culto do nosso jeito, como fizeram aquele bezerro de ouro no deserto, ou como os filhos de Eli, que ofereciam sacrifícios de qualquer jeito, mas um culto em espírito e em verdade, como nos ensinou o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito no culto a Deus e na caminhada da vida cristã, para a glória e louvor do nosso Senhor.